Olá, esse é o devocional da Igreja Nova Vida em Piedade, juntos no Plano de Leitura Bíblica Anual 2023. Eu sou Márcia Leal e nesse dia 2 de abril, o primeiro domingo do mês de abril, estamos aí juntos para meditarmos na Palavra do Senhor, começando um novo livro, o segundo livro de Samuel, capítulos 1, 2 e 3. Capítulo 1 começa Davi recebendo a notícia da derrota e da morte de Saul, que é relatada no final do primeiro livro de Samuel, no livro anterior. E aí, Davi, ao receber essa notícia, diante de todo o relato, Davi rasga as suas vestes, em sinal de terrível angústia, e junto com seus homens choram e jejuam o dia todo por Saul, por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Foi uma grande perda sofrida por Israel. A morte de seu algoz foi para ele motivo de profunda tristeza e não motivo de celebração de alegria. Davi não se rendeu à amargura. Ele, sim, tinha um coração rendido, segundo o coração do Senhor, de perdão e de misericórdia. Glória a Deus por isso. Segue no segundo capítulo, verso 1 diz: Depois disso consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E aqui, não é? Depois da morte de Saul e Jonatas, Davi consulta o Senhor para saber se iria retornar a Judá e para onde ele iria. E Deus lhe respondeu que deveria voltar e ir para Hebrom. Glória a Deus, que aí diz: Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, perguntou Davi. Para onde subir? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Aleluias. E aí Davi segue a direção de Deus, segue a rota, a instrução de Deus. Por quê? Porque ele queria sempre estar sob a direção do Senhor e cercado de inúmeras promessas. Deus, havia direcionado Davi, e Davi queria seguir todo esse trajeto. Davi não deixou para trás suas mulheres, ele expressou a fidelidade de Deus ao levar tanto Ainoã quanto a Abigail, que estavam com ele há muito tempo e ao seu lado, enfrentando todos os desafios, e que nós possamos hoje estar diante da direção do Espírito Santo de Deus, sendo encaminhados, sendo direcionados, inspirados e instruídos pelo Senhor, para que possamos botar em prática em tempo certo, plenamente, a vontade do Senhor. E por fim, ao saber que os habitantes de Jabes Gileade haviam sepultado a Saul e seus filhos, Davi enviou mensagens de agradecimento e os abençoou em nome do Senhor. Aleluias! Nós vemos aqui que os sentimentos de Davi para com Saul e Jonatas era muito sincero, e ele honrou, tanto Saul quanto Jonatas e o reinado de Saul. Glória a Deus por isso. Nós seguimos no capítulo 3, que começa dizendo que houve grande batalha entre a casa de Davi e a casa de Saul, mas Davi prevaleceu, ou seja, o rei de Judá, como rei de Judá, ele havia se posicionado para aquilo que o Senhor tinha chamado batalhar. E diante das batalhas, o Senhor guiava, direcionava e revestia Davi, porque aqui no versículo 1 do capítulo 3 diz: durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul ia se enfraquecendo. E aí, grandes coisas aconteceu. Nós vemos aqui nesse capítulo 3, nós vemos que a respeito da família de Davi em Hebrom, a família nasceu filhos, multiplicou aqui a família de Davi ia se fortalecendo, e a Bíblia fala que havia guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Abner se fez poderoso na casa de Saul, e aí seguindo, Abner faz aliança com Davi. Joabe se mostra traidor e mata Abner. Davi lamenta a morte de Abner e outras coisas mais acontecem nesses três primeiros capítulos desse livro, e que nós podemos extrair como aplicação para nós hoje. Que o Senhor nos fortalece dia após dia diante de todas as batalhas, e que nós devemos, assim como Davi, não celebrou a morte do seu algoz, assim como Davi estava pedindo direção a Deus e sendo fortalecido por Deus, seguindo o caminho que Deus queria. Davi aqui guarda o coração, ele não se rendeu à amargura, e que nós hoje possamos aplicar. Aonde está o nosso coração? Aonde está depositado o nosso coração? Possamos refletir em Provérbios 4, 23. Sobretudo, tudo que acontece, o que devemos fazer?
devemos guardar o coração. Guarda o teu coração, diz o Senhor, porque dele procede as fontes da vida. Guardar o coração significa filtrar tudo o que acontece e fazermos com que o coração venha estar sendo irrigado, renovado, revestido pela autoridade, pelo poder, pela manifestação da palavra de Deus, e não nos rendermos aos sentimentos, não nos rendermos às amarguras, não nos rendermos à maldade e nem à realidade do coração humano, que é um coração corrupto, um coração enfermo, que a Bíblia diz, mas que possamos estar com o nosso coração confiando, depositado na presença do Senhor, e a partir daí a palavra do Senhor movimentando nossos corações, e podemos vencer sim todas as influências erradas, contrárias, externas, e que possamos ser blindados com a palavra do Senhor, vencendo todas as mentiras, tentações, crueldades, não é? Que o nosso coração venha estar sendo guardado, direcionado pela presença e vontade de Deus, manifesta através da palavra do Senhor, revelada através do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia.